Grandioso Deus, Pai eterno que estás nos céus, ainda diante da tua presença, eu quero te agradecer, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus santo, um Deus que fala aos nossos corações, um Deus que carinhosamente nos amou antes mesmo que nós te amássemos, ó Deus. Continua a falar ao nosso coração, continua, Senhor, nos ensinar a tua palavra, continua, Senhor, guardar, fazer com que os teus filhos amem a tua palavra, guarde a tua palavra em seus corações, para que eles se desviem do caminho tortuoso, mas que eles almejem, Senhor, estar diante da tua presença, almejem, Senhor, saber do fundo dos seus corações que o Senhor já preparou um lugar maravilhoso para todos aqueles que creem na tua palavra possam morar. Continua a abençoar os teus filhos que estão, Senhor, assistindo o culto neste momento nos seus lares, os teus filhos que estão aqui. Continua a nos abençoar como igreja, continua a nos abençoar como família e derrama chuva de bênçãos sobre a família Emanuel, sobre aqueles que estão nos seus lares agora. E continua, Senhor, a abençoar os pastores, missionários que estão espalhados pela face da terra. Continua, Senhor, nos dá a tua graça de todos os dias sentir, Senhor, a tua presença. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço e eu te louvo no nome de Jesus Cristo. Amém. E quero ser muito simples para que você também que está em casa, os irmãos que estão aqui na igreja, possam entender qual é a obra de Cristo. Qualquer pessoa que nasce, cresce, vai tendo responsabilidade, ele descobre então que a vida é uma obra-prima de Deus. Mas nessa obra-prima você descobre também que tem que construir. Tem algumas obras para se fazer. Você tem que construir uma casa, se você comprar um carro, você tem toda uma obra para você pagar, para você custear aquele carro. Se você tem uma família, é uma grande obra que você tem que zelar e tratar com carinho. Mas a obra de Deus é muito mais além do que simplesmente construir uma casa, construir um prédio ou uma empresa. A obra de Cristo é sustentar todas as coisas. O texto de Hebreus, eu quero que você acompanhe lá do seu lar aí da sua casa, se você puder, abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressão da sua imagem, da sua pessoa, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos ficar até o versículo 3. Então, a obra de Jesus Cristo é fazer todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus faz o homem, é tanto que ele não diz, eu vou fazer o homem. Ele diz, façamos. Ele não fala no singular, ele fala no plural. A pessoa de Cristo já estava ali com o nosso Deus. Lembrando que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo é uma pessoa só, é um Deus trino, é igualmente a água. Nós não temos a água em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E quando ela está sólida, ele não deixa de ser água, quando está em estado gasoso, não deixa de ser água. Então o próprio Cristo é sustentador, estava lá na criação. Ele estava. Quando foi fazer o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá quando ele vai falar com Isaías, né, ele diz, quem há de ir por nós? Né? Lá na Torre de Babel, ele diz, desçamos e confundamos. Então esse Deus Todo-Poderoso, esse nosso Salvador Jesus Cristo, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então o homem se desvia da presença de Deus, esse Deus sustentador pela palavra, o homem se desvia da presença de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 3, mas Deus, pela sua palavra, pelo seu poder, já promete que o Filho dele ia morrer na cruz para nos salvar. Talvez algumas pessoas dizem assim, mas os cristãos ficam falando bobagem, né? Para que eu aceitar Jesus Cristo? Se não fosse necessário, para que Cristo ia morrer em vão? É necessário que o justo morresse no lugar do pecador.
Se dissermos lá no nosso coração, com a nossa boca, que não é necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador, eu estou dizendo que a morte dele foi inútil. A primeira obra de Cristo é sustentar todas as coisas pela sua palavra. E a palavra dele tem poder para garantir tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. A segunda obra dele é salvar a humanidade. Olha que coisa boa, ele fez tudo isso. Mesmo o homem se desviando da presença de Deus, a obra dele é salvar a sua vida e a minha vida. Mas para ser um cristão, ser um seguidor de Cristo, porque ser cristão é ser seguidor de Cristo, é ser seguidor do que está escrito na palavra, não paga nada. Tem muita gente que ainda pensa que para ser cristão tem que pagar alguma coisa. Não, não tem que pagar nada. Mas pastor, na sua igreja, algumas igrejas, eu vejo que o povo pede dízimo. É verdade, mas ninguém também é obrigado a dar dízimo. Igrejas sérias ensinam que nós devolvemos o dízimo por amor. Mas eu não quero dar o dízimo. Fique tranquilo, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas olha o que é que Deus quer de você. Ele não cobra nada para te salvar, mas Ele quer que você abra o coração. Abra o coração diante dele, reconheça que você é pecador, reconheça que você tem falhas, reconheça que você tem dificuldades. Quantas pessoas ainda têm no seu coração a ignorância, a dor, a tristeza, tanta coisa ruim que sai da boca. É isso que Deus quer que você abra a mão. Abra a mão da sua vida, diga: Deus, do jeito que eu estou vivendo, isso não te agrada. Do jeito que eu estou vivendo, eu estou dizendo que a morte de Cristo foi em vão. A obra de Cristo, fazer tudo e sustentar tudo pela sua palavra. Mas o segundo ato é salvar a humanidade. Mas Cristo não pode invadir o coração de ninguém. Algumas pessoas eu já ouvi dizer que cristãos são chatos, que obrigam o povo a ser crente. Não. Eu não conheço ninguém que faz nada sem querer. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente escolher o que é melhor. Lá em Deuteronômio 30:19 diz assim: eis que tomam por testemunha os céus e a terra, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Deus não se alegra na morte de ninguém, mas Ele quer que você conheça o Filho dEle, o conheça como o único e suficiente Salvador da sua vida. João 3,16, um evangelho, está lá no evangelho de João, João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo bate a porta do teu coração, como bateu a porta do meu coração. Eu não sou melhor do que ninguém, cristão não é melhor do que ninguém, mas nós temos uma coisa que difere dos outros. Nós tivemos a ousadia, a coragem em confessar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Talvez você diga assim também: mas agora você se tornou um santo, você agora é melhor do que os outros? De maneira nenhuma. É tanto que quando alguém nos fala dessa forma, eu digo: olha, se hoje eu tenho convicção da salvação, se hoje eu creio na salvação em Jesus Cristo, não é pelos meus méritos, não é pelas minhas obras, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Foi Cristo que nos garantiu a certeza da salvação. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Meu querido irmão, talvez você também que é cristão, não compreendeu ainda o ato da morte de Cristo na cruz. Tem muitos cristãos que ainda pensam que para ser cristão tem que vir à igreja, cantar os hinos, fazer oração, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Isso também é. Mas ser cristão é abrir o coração, abrir a mente e dizer: Senhor Jesus, muda a minha vida. Tu conheces o meu coração, tu conheces a minha vida, tu sabes das minhas vilezas, tu sabes dos meus pecados, da dureza do meu coração.
tira tudo isso da minha vida. Me dá a graça de conhecer o Teu Espírito Santo. E em todos os dias da minha vida, me faz andar na Tua presença. E se por acaso eu me desviar da Tua presença, anda comigo e me trata como filho. É tanto que a Bíblia diz lá em Mateus: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Conhecimento não leva ninguém para o céu. Riqueza não leva ninguém para o céu. Se conhecimento levasse para o céu, Nicodemos não procuraria à tarde secretamente conhecer Jesus Cristo. Era um homem rico e conhecedor da lei, conhecedor do Velho Testamento. Mas Jesus Cristo falou para ele, para Nicodemos, da seguinte forma: é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? Entrar no ventre da nossa mãe e nascer de novo? Não. Sabe o que é? É dizer: de tudo que eu conheço, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sei, nada disso me faz ser justo diante de Deus. O que nos faz ser justo diante de Deus é reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Está vendo como é fácil? Não é difícil. Talvez você diga: eu nunca estarei pronto para aceitar Jesus Cristo. Ou talvez você diga: um dia, quando eu estiver pronto, eu vou aceitar Jesus Cristo. Eu quero te dizer, meu amigo, meu irmão, a Bíblia diz: venha como estás. Salvação é um ato. A transformação de Deus na nossa vida é um processo. O pastor Wolfram de 20 anos atrás era um, de 10 anos atrás era outro, e de 5 anos era outro. O pastor Wolfram de hoje é outro, e daqui a outro tempo será outro. Mas com Cristo, usando as palavras que está escrito no capítulo 8 de Romanos, em Cristo, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Qual é a obra de Cristo? Sustentar todas as coisas pela sua palavra, como está em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Segunda obra de Cristo: salvar a humanidade. Cristo não morreu em vão. Cristo morreu por mim, morreu por você. Se você acreditou nesta palavra e tem acreditado nessa palavra, você pode hoje, quando for dormir, dizer assim: olha, Deus, lá no seu quarto, olha Deus, se é verdade o que o pastor pregou, fala o meu coração, ensina-me a tua verdade. A vida aqui nesta terra é passageira. Nós estamos observando o processo do Covid-19, o quanto de pessoas têm morrido. E muitas pessoas têm morrido sem conhecer Jesus Cristo como Salvador. Talvez muitos pensam, porque eram pessoas boas, amorosas, se doavam, que vão para o céu. Lembra que eu disse que se a gente crê desta forma, a gente está invalidando a morte de Cristo? A obra não é nossa, a obra é de Cristo. Eu não sou salvo pelas obras, mas a partir do momento quando eu aceito a Jesus Cristo, eu passo a ter atitude diferente. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo quer isso para a tua vida, Jesus Cristo quer isso para a minha vida, é simples. E eu quero te dar um conselho: procure uma igreja séria perto da tua casa. Tem muitas igrejas que pregam a Jesus Cristo como Salvador. Poderia pregar outras N mensagens, falando sobre prosperidade, sobre Covid, sobre tantas as coisas. Mas o evangelho simples e objetivo é falar que Jesus Cristo é Senhor absoluto de nossas vidas. Um dia eu vou sair daqui, um dia você vai sair desta terra. Mas, meu querido irmão, se você o aceitar como Salvador, você pode dizer com toda a convicção: Cristo já preparou um lugar para que eu possa morar. E quem garante isso é o pastor Wolfram? De maneira nenhuma. É o apóstolo Paulo? De maneira nenhuma. É Jesus Cristo, como está escrito na sua palavra, lá em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar. Ele já preparou, porque ele já está à destra de Deus. Meu querido irmão, meu querido amigo, a obra de Cristo, você aprendeu mais uma vez,
sustentar todas as coisas pela sua palavra e salvar a humanidade. Que coisa boa. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos que estão participando, Ludmila dos Reis, Ludmila, Juninho, Fernando Marins lá do Rio de Janeiro, pastor Fernando, um forte abraço, que Deus te abençoe. Irmão Milton Nascimento, cultuando com vocês, meus irmãos, irmão Milton Nascimento, pastor Oswaldo Bahia também, Deus seja louvado. Meu cunhado também mandou um abraço aqui, Matheus Lousado. Boa noite a todos, estamos aqui na Bahia assistindo, que coisa boa. Fernando Marinho, boa noite a todos mais uma vez. Irmão Milton, mais uma vez, diz amém. A todos que estão assistindo, fica aqui um abraço do pastor Wolfram, da família Emanuel. Quero dizer que todos os dias pela manhã eu estou lendo a palavra de Deus e orando pela vida de vocês. E eu peço que vocês orem também pela minha vida também. Ore para que Deus continue nos abençoando como igreja. Esse tempo de pandemia, olhando pela perspectiva de Cristo, de Deus, Deus vai transformar tudo em bênção. E se a coisa está difícil também, peça a Deus que Ele vai mudar toda a história. Mais uma vez eu quero convidar vocês que estão aqui, você que está em casa, curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, grandioso Pai que estás nos céus, mais uma vez eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, quero te agradecer pelo teu poder, quero te agradecer porque o Senhor nos amou, sendo a humanidade ainda pecador. O homem estava desviado da tua presença, mas o Senhor veio no tempo certo, morreu na cruz e pagou o preço pela humanidade. Continua, Senhor, a abençoar os teus filhos que congregam, que fazem parte dessa família, abençoa todos os teus filhos que estão nos seus lares. Te entrego neste momento a vida do irmão Paulo, da irmã Dulce, da Nelma, da sua filha, da sua netinha, Senhor, que estão agora também enfermos, Senhor, com aquele resfriado forte. Mas eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles sejam curados, seja restabelecida a sua saúde, eles voltem a fazer o teu trabalho com graça e com paz. Continua a abençoar a família do irmão Paulo, da irmã Dulce, porque, Senhor, são preciosos aos teus olhos. Pai, continua, Senhor, a falar ao meu coração nesta noite, abençoando a todos que estão nos seus lares, abençoando cada pessoa que tem participado, Senhor, dos nossos cultos transmitidos pelo YouTube e aqui também na tua casa. Pai, continua a nos abençoar, nos guardar e falar aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, o restante de noite, leva para os nossos lares em paz e continua a abençoar os teus filhos que estão participando. Pai, muito obrigado por tudo, eu te agradeço e eu te louvo no nome de Jesus Cristo. Amém.